Boa tarde a todos, a todos os que nos seguem online neste tempo que obriga efetivamente a este contexto e, portanto, quero cumprimentar todos. Naturalmente, assinalamos hoje mais um evento do Politécnico de Leiria Mais Indústria, que visa, de algum modo, prestar, não só prestar contas do que tem vindo a acontecer, mas também é um sinal de vitalidade, mesmo neste contexto da própria região. Quero naturalmente cumprimentar todos os que nos seguem, mas cumprimentar em particular o presidente da NERLEI, engenheiro António Poças, quero cumprimentar o presidente da Cefamol, João Faustino, nesta associação, e nós dizemos isto muitas vezes também em diferentes contextos, mas também aqui no Politécnico de Leiria Mais Indústria, uma troika virtuosa também nesta ideia de colocar uma relação de proximidade entre o ensino superior, o conhecimento, neste caso o Politécnico de Leiria, e as empresas, em particular desta região. Este projeto, este protocolo de colaboração do Politécnico de Leiria Mais Indústria, que só é possível porque existem estas associações empresariais de modo transversal e, neste caso aqui a Cefamol, de modo também setorial, que permitem esta relação e este contexto. E que em 2013 iniciou e que hoje tem resultados já muito relevantes no contexto nacional e que hoje vão ser aqui apresentados pela professora Ana Sargento, que tem também agora, na função que tem no Politécnico de Leiria, também acompanhado de perto todo este trabalho. E gostava de destacar, de facto, e a terminar assim, 3 dimensões. A primeira, que este protocolo, de facto, tem esta ideia de colocar de perto os nossos estudantes com as empresas. Na verdade, colocar de perto a formação com as necessidades do território e do mercado. Ajudar a fazer com que o caminho, que hoje é muito fácil e simples neste território, ainda seja mais fácil e esteja facilitado. Aproximar ainda mais a academia às empresas e, na verdade, aqui a nossa formação e os estudantes. Por outro lado, visa também, nesta aproximação, reforçar os projetos de investigação e desenvolvimento entre o Politécnico de Leiria e as empresas e, simultaneamente, também as oportunidades para gerar serviços de investigação e inovação. E, finalmente, algo que já foi um sentido de compromisso em 2013 e que hoje ainda é mais importante, esta ideia da responsabilidade social de todos. E, neste caso, a responsabilidade social das próprias empresas no apoio a estudantes que têm mérito e reconhecem o mérito e, por isso, atribuem bolsas. Não posso terminar esta minha intervenção para dizer que o contexto atual é muito exigente do ponto de vista da saúde pública, mas é muito exigente porque esta dimensão da saúde e da pandemia está a ter consequências graves e complexas nas empresas, nas indústrias, quer do ponto de vista económico, mas também todos os efeitos que isto tem do ponto de vista social. E, portanto, o facto de hoje estarmos aqui, neste contexto, a reafirmar este protocolo de colaboração Politécnico de Leiria mais Indústria é também um sinal de compromisso de todos para esta ideia de estarmos juntos a combater também de forma diferenciadora estas questões que todos estamos a viver. Quero cumprimentar no final todos os empresários, todas as direções das nossas escolas, todos os professores, todos os estudantes que todos os dias contribuem direta e indiretamente para o sucesso desta parceria que tem como fim último a valorização da região e das suas empresas. Muito obrigado a todos e bom seminário.
António Poças, passa a palavra. Então, olá a todos, boa tarde, assim à distância. Uma palavra de apreço, em primeiro lugar, para o facto de termos conseguido manter este projeto, mesmo nestas condições tão adversas, e por isso uma palavra de apreço para todas as empresas que continuam a apoiar esta iniciativa. Uma iniciativa destas que, como já foi dito, vem desde 2013, portanto são 7 anos, é muito meritória, vale, o tempo também conta nestas coisas, e uma palavra para os alunos que entraram este ano para o Politécnico de Leiria, também eles próprios, se calhar à espera de uma entrada ligeiramente diferente, mas pelo menos em todo este tempo que nós vivemos, que não sabemos o dia da manhã, pelo menos este nosso projeto manteve-se aqui a funcionar, e isso fico muito contente por isso. É claro que com uma palavra também de agradecimento à estrutura da Nerlei e também à estrutura da Cefamol e à equipa dentro do próprio Politécnico de Leiria, que fez com que isso fosse possível. Acho que é muito bom que tenhamos conseguido fazer isso. Um outro aspecto que tem a ver com este contributo que nós queremos dar, e este sinal de que a nossa região é uma região dinâmica, mas também é uma região dinâmica empresarialmente, mas também é uma região que consegue trabalhar em conjunto e que juntou aqui 2 associações, juntou o Politécnico de Leiria para fazer este projeto, e também que nós também somos capazes de ter esta dimensão mais solidária, porque é uma das características também da região de Leiria, esse aspecto. E um terceiro aspecto, que é o contributo que nós queremos acreditar que venha de todas estas pessoas, e dizer a todos estes alunos que estão a entrar agora pela primeira vez no Politécnico que há um mar de oportunidades, não só no mar aqui ao pé, mas também no mar das empresas, e que nós esperamos por eles. Têm agora uns anos ainda de estudo intenso, mas que nós esperamos por eles e pelo contributo que eles possam dar à nossa região. Para terminar, estava ontem a ver o mapa do confinamento, e a mancha contínua, sem problemas, maior, era a que vai de Leiria a Peniche. Não sei se tem alguma coisa a ver, que são os sítios onde o Politécnico de Leiria está, mas pelo menos parece ser bom estar no Politécnico de Leiria nesta altura. E era isto que eu tinha para vos dizer. Estamos aqui todos para trabalhar em conjunto, agora também com mais estes alunos que chegaram aqui à nossa região. Obrigado. Boa tarde a todos. Não sei se já temos connosco o João Faustino, se é possível entrar. Estamos aqui com uns problemas técnicos, tentar resolver. Se não for possível entrar agora, poderemos... Se calhar avança-se com a apresentação. Exato. E se resolvermos os problemas técnicos, encerra o João Faustino o seminário. É uma boa sugestão. Então, nesse caso, eu agradeço a todos os que nos estão a acompanhar online.
e cumprimento, obviamente, todos que estão aqui mais diretamente a gerir este webinar. Vou partilhar a tela no sentido de partilhar convosco, espero que já estejam a ver, partilhar convosco uma apresentação que, no fundo, resume aquilo que tem sido o programa decorrente do protocolo Mais Indústria nos últimos 7 anos e, concretamente, o balanço das atividades do último ano, e depois também a apresentação de algumas mudanças que propomos para este ano e que já foram acordadas com as 2 associações que nos acompanham neste programa, a NERLEI e a CEFAMOL. Como já foi dito, em jeito de breve enquadramento, este programa começou em 2013 com um protocolo que visava enquadrar 3 dimensões de colaboração. Por um lado, a formação em contexto empresarial, através de estágios, projetos, trabalhos, visitas de estudo, seminários, etc. Por outro lado, a dimensão da partilha e valorização de conhecimento, através da realização de prestações de serviço baseadas em conhecimento e também de projetos em co-criação, em co-promoção. E, finalmente, uma componente de responsabilidade social, que normalmente é bastante destacada pelo efeito social exatamente que tem junto dos estudantes, e que consiste na atribuição de bolsas de estudo aos melhores estudantes, motivando-os, por um lado, para o sucesso escolar, mas também como forma de os aproximar às empresas. Em 19-20 foram estas as ações que resultam da nossa colaboração com o meio empresarial. Tivemos, de facto, a oportunidade, apesar do contexto de pandemia que, no fundo, cobriu todo o segundo semestre de 19-20, ainda assim, tivemos a oportunidade de realizar mais de 60 visitas de estudo a empresas, mais de 150 seminários e aqui a utilização destes meios telemáticos, do Teams, Zoom, etc., também permitiu a continuidade desta colaboração. Tivemos 90 projetos de mestrado aplicados a empresas, mais de 1000 estágios curriculares, contando apenas os estágios realizados em empresas da região, porque anualmente temos em média 3000 estágios e envolvimento em projetos de fim de curso por parte dos nossos estudantes. 143 projetos desenvolvidos com parceiros da região e, ao nível das prestações de serviço, 68 novas prestações adjudicadas neste período, no valor de cerca de €500 mil. Ao nível das bolsas, concretamente, este gráfico ilustra a evolução nos últimos 7 anos e claramente a ideia que perpassa é de imediato uma evolução positiva, sendo que tem crescido quer o número de empresas aderentes ao programa, quer o número de bolsas atribuídas. No último ano atingimos um total de 53 bolsas e 39 empresas envolvidas, e aproveito aqui novamente para agradecer a disponibilidade de todas as empresas, algumas que já nos acompanham desde o primeiro ano e outras novas que têm entrado nas várias edições do programa. Este ano resolvemos também incluir aqui uma perspectiva dos estudantes que receberam as bolsas nos últimos anos. Fizemos um breve inquérito que foi aplicado por telefone aos estudantes que receberam as bolsas nos anos letivos de 2017-18 e 2018-19. Já vamos perceber porque é que não incluímos os estudantes que receberam no ano letivo anterior, tendo em conta a situação que se vive atualmente e as perguntas que foram feitas, não teríamos grandes diferenças, digamos assim, para este ano. Mas antes disso, começando por caracterizar os estudantes relativamente à média das notas de candidatura, que era até aqui o critério fundamental de seriação dos estudantes para receber a bolsa, podemos verificar que as médias são boas, portanto acima de 14 em todos os anos, nos últimos 3 anos, e que andam, digamos, ali entre o 14 e o 15, há pequenas oscilações que muitas vezes também têm a ver com os exames nacionais, etc., mas que de facto os estudantes cumpririam neste caso o critério fundamental de ter uma boa nota de entrada e, portanto, ter por isso acesso à bolsa oferecida pelas empresas. No inquérito fizemos 6 perguntas, uma das quais uma pergunta aberta, que já irei apresentar os resultados, e conseguimos obter 60 respostas, 30 dos 37 estudantes que receberam a bolsa em 17-18 e
igualmente 30 dos 41 estudantes que receberam a bolsa em 18-19. A primeira pergunta tem a ver com, peço desculpa que tenho aqui um problema com o segundo gráfico, mas a legenda está disponível no primeiro, não sei o que é que se passou aqui. A primeira pergunta tinha a ver com a importância percepcionada pelos estudantes acerca da bolsa para o seu percurso académico. Portanto, neste primeiro gráfico temos os estudantes que receberam em 17-18, no segundo gráfico, embora o título não apareça por algum motivo que eu desconheço, temos as respostas dos estudantes que receberam em 18-19. E as perguntas tinham uma resposta do tipo escala de Likert, desde nada importante a muito importante, e o que é óbvio é que, na globalidade, os estudantes consideram que as bolsas são de facto importantes ou muito importantes para o seu percurso académico, e isso é um sinal positivo para nós. A segunda pergunta tem a ver com a interação com a empresa mecenas, ou a empresa que atribui a bolsa. Mais uma vez, aqui a maioria dá nota positiva, ou seja, ou muito bem ou razoavelmente bem, mas há aqui uma diferença. De facto, há estudantes que consideram que a interação com a empresa não correu nada bem ou não correu muito bem. E isso é uma percentagem maior naqueles que já receberam há mais tempo e, portanto, têm também um tempo de análise superior face àqueles que receberam em 18-19. Prosseguindo, perguntávamos depois em que é que se traduziu a interação e pedíamos inclusivamente para quantificar, ou seja, se fizeram visitas, se fizeram trabalhos aplicados e quantos, no caso positivo. Neste primeiro gráfico, nas barras azul, temos as respostas dos estudantes de 17-18 e, como é visível, em 30 respostas tivemos 35 visitas, o que significa que alguns deles visitaram mais do que uma vez, 4 trabalhos ao longo do curso, 1 estágio curricular e 3 estágios de verão. No caso dos estudantes de 18-19, existiram 46 visitas, 5 trabalhos e nenhum estágio, nem curricular nem de verão. Isto são sinais que nós tentámos incluir na análise e na reflexão que fizemos este ano e que já irei explicar, motivou uma alteração do modelo de concessão das bolsas aos estudantes de licenciatura. De facto, a interação ficou resumida maioritariamente às visitas, algumas das quais iniciadas por nós, outras por interação direta entre o estudante e a empresa, mas de facto ao nível dos trabalhos e dos estágios não conseguimos tanto como aquilo que se pretendia com este programa, e isso é reconhecido também pelas associações que nos acompanham neste programa. Depois perguntávamos ainda se esta tipologia de iniciativas é benéfica para a inserção no mercado de trabalho, e aqui há um consenso quase 100% de que sim, que é importante. E, portanto, isto também é um sinal para nós de que é importante continuar com esta iniciativa, embora, quando necessário e quando acordado por todos, melhorá-la e, portanto, tentar adaptá-la. Finalmente, numa perspectiva do futuro, perguntávamos se os estudantes viam que existiria possibilidade no futuro de integrar os quadros da empresa. Aqui, obviamente, há mais certeza na resposta por quem já está nesta fase a terminar o curso, nomeadamente pelos estudantes que receberam em 17-18, e a maioria considera que não, ou porque já têm trabalho, ou neste caso tínhamos também um estudante que efetivamente ficou a trabalhar na empresa que concedeu a bolsa, portanto é um caso de sucesso, embora gostássemos de ter mais, naturalmente. Também uma boa parte que não sabe, portanto não se quiseram de certo também comprometer com alguma expectativa relativamente a essa possibilidade. Esta situação é ainda mais notória nos estudantes que receberam em 18-19, uma vez que estão ainda a estudar e possivelmente não têm essa expectativa muito bem formada ainda relativamente ao futuro próximo do mercado de trabalho. Finalmente, uma pergunta aberta do questionário que fizemos pretendia que os estudantes partilhassem aspectos a melhorar neste programa.
e claramente as 5 palavras que foram mais referidas nas respostas que eles deram foi a necessidade de melhorar a comunicação, a ligação com a empresa através do Politécnico de Leiria ou através da coordenação de curso, o contacto, portanto, tem muito a ver com esta forma de interação com a empresa. Depois houve também quem referisse situações concretas como o desajuste da área de trabalho ou da área de atuação da empresa face aos interesses do estudante ou face ao curso que frequentam. O timing, o facto de ser uma bolsa dada no primeiro ano, em que os estudantes provavelmente não estão muito espertos para esta ligação ao meio empresarial, também foi apontado como um dos possíveis problemas que dificultavam esta ligação. Foi sugerido haver um maior compromisso neste programa e, portanto, a alteração que nós vamos propor também contém essa dimensão. Enfim, eram estas as sugestões. Alguns estudantes sugeriam também a realização de estágios na empresa, mas por vezes não se sentiam à vontade para propor isso por sua iniciativa e, portanto, foi um bocadinho com base nestes inquéritos e também com base nas conversas que temos tido entre as 3 associações, NERLEI, a Cefamol e o Politécnico de Leiria, que resolvemos, no fundo, fazer alguns ajustes a este modelo, que é um programa de sucesso, porque tem, de facto, tido cada vez mais procura e adesão por parte das empresas e tem tido um impacto social importante, mas faltava trabalhar um pouco mais esta componente da ligação ao meio empresarial. E, portanto, para este ano, 2020-2021, apresentamos 3 modalidades de apoio neste programa de bolsas. As 2 primeiras são uma repetição daquilo que já existiu ano passado e que já vou passar a explicar. A terceira, embora com o mesmo nome, tem aqui algumas nuances que depois também irei apresentar. O programa Mestrados mais Inovação compreende um apoio no valor de 3.000 euros a estudantes de mestrado que desenvolvam projetos de investigação específicos submetidos pela empresa no âmbito do seu mestrado, portanto, na parte curricular referente ao segundo ano, não é? Que pode ser um projeto aplicado, desde que sejam, de facto, propostos pela empresa, aprovados pelo coordenador de curso, para, no fundo, validar a adequação do problema aos conteúdos curriculares do mestrado em causa, e depois serão realizados pelos estudantes sob orientação e acompanhamento científico por parte do professor orientador, que é um professor do Politécnico de Leiria. Portanto, este programa vai se manter e fica aqui a proposta para as empresas interessadas, e depois mais à frente irei explicar como é que poderão manifestar esse interesse. É uma das modalidades que está este ano, digamos, em cima da mesa. Depois mantemos também a proposta de um programa de labeling e reformulação de quartos nas nossas residências, nas residências dos Serviços de Ação Social do Politécnico de Leiria, e aqui este ano propomos um apoio de 700 euros, que será acompanhado por um investimento de igual valor por parte do Politécnico de Leiria e que servirá para a remodelação de quartos nas nossas residências. No fundo, aqui com uma componente também de responsabilidade social, direcionada aos estudantes que tipicamente mais necessitam deste apoio social, que são os utilizadores das nossas residências. A contrapartida compreende um reconhecimento através do labeling do quarto remodelado, com a imagem da empresa que nos apoia e que permanecerá durante 10 anos no interior do quarto e também à entrada do quarto. Finalmente, relativamente às bolsas para licenciatura, começo por apresentar as principais motivações para a mudança, apesar de já, de certa forma, o ter aflorado anteriormente. Primeiro, constatamos que nos últimos anos a média de candidatura, que era o critério principal de seriação, nem sempre significa uma maior predisposição para ligação às empresas. Portanto, os estudantes que entram com uma nota superior não são aqueles necessariamente que têm uma maior predisposição ou vontade de ter este tipo de experiência empresarial, embora reconheçamos todos que é da maior importância para o futuro próximo, que é a ligação ao mercado de trabalho. Depois, como acabámos de ver, nas nossas experiências anteriores, assistimos a algum desligamento, se me permitem a expressão, dos estudantes agraciados às empresas que concedem as bolsas. E, finalmente,
Esta situação de pandemia, que alterou completamente o calendário normal do programa Mais Indústria, no fundo, originou a oportunidade para refletirmos em conjunto, as 3 entidades parceiras, e para, de algum modo, melhorar o modelo. Desta forma, os princípios base para o modelo para 2020-21 são estes 3. Por um lado, alterar o critério de seleção, ou seja, deixar de considerar a nota de entrada, mas sim premiar o desempenho académico do estudante ao longo do curso, ou seja, a partir do momento em que é nosso estudante. Em segundo lugar, a segunda grande alteração é incorporar uma componente de experiência de imersão em contexto empresarial que passa a ser uma componente obrigatória para o estudante beneficiar da bolsa. E, finalmente, manter, porque achamos que continua a fazer sentido, manter aqui a distinção das escolas secundárias de acordo com o desempenho dos estudantes durante o primeiro ano do curso. Vejamos então de forma mais detalhada como é que as regras se vão aplicar. As empresas interessadas, as empresas aderentes, podem atribuir uma ou mais bolsas a estudantes de licenciatura, direcionando a bolsa para qualquer um dos diferentes anos do plano de estudos. Ou seja, por exemplo, uma empresa, em concreto, pode decidir oferecer 3 bolsas para diferentes anos e diferentes cursos. Por exemplo, uma para o primeiro ano de Engenharia Civil, uma outra bolsa para um estudante de segundo ano de Design Industrial, da ESAD das Caldas da Rainha, e, por exemplo, uma outra bolsa para o terceiro ano de Relações Humanas e Comportamento Organizacional, que é um dos nossos cursos da ESEX. É apenas um exemplo para explicar que poderemos cobrir o leque de todos os cursos da nossa instituição e cobrir também o leque de todos os anos, não apenas para o primeiro ano. Depois, uma segunda regra tem a ver aqui com esta graduação de valores, ou seja, consideramos que seria interessante graduar os valores de forma diferente, consoante o estudante se encontre mais no início ou mais no final do seu ciclo de estudos. E assim, para o primeiro ano propomos uma bolsa no valor de 500 euros, para o segundo ano de 600 e para o terceiro ano de 700. Resolvemos deixar de indexar o valor à propina, porque a propina é variável de ano para ano, tem sofrido alterações todos os anos e prevemos que assim continue a acontecer e, portanto, queríamos também aqui contribuir com alguma estabilidade destas regras e não estar, no fundo, todos os anos a informar das alterações resultantes da alteração da propina. Um segundo aspecto importante é que 50% do valor da bolsa será atribuída de acordo com critérios de desempenho académico, que já irei explicar, e os restantes 50% ficam condicionados à concretização de uma experiência de imersão em contexto empresarial, a decorrer em colaboração com a empresa que concedeu a bolsa. Também para garantir que essa articulação e que essa interação, no fundo, aconteça. Relativamente ao critério de desempenho académico, os elementos que contam para a seriação dos estudantes são a média das unidades curriculares concluídas e a percentagem de ECTS concluídos, e o momento em que fazemos o apuramento é no final do primeiro semestre de cada ano. Aqui também é fácil explicar porque é que não fazemos ao fim do ano, porque depois, quando estamos a pensar no terceiro ano, se o fizéssemos ao final do ano letivo, seria já difícil depois enquadrar a experiência empresarial em tempo útil, uma vez que depois os estudantes terminam, já deixam de ser nossos estudantes e vão trabalhar e mesmo para efeitos de seguro, etc., seria complicado assegurar essa experiência na empresa depois de terminarem o terceiro ano. Por exemplo, só para se perceber melhor, numa bolsa para o segundo ano em que é suposto o estudante ter completado no primeiro semestre 90 ECTS, ponderamos com 50% a média das cadeiras que ele fez até então e a percentagem de ECTS que conseguiu completar até então. Isto são, no fundo, é um apuramento que nós fazemos com os nossos dados académicos relativamente a cada curso que tem bolsas associadas. Relativamente à experiência de imersão em contexto empresarial, aquilo que estabelecemos em conjunto foi uma duração mínima, também diferente de ano para ano, e diferente consoante o estado digamos, de maturidade, se me permitem a expressão, do estudante no curso. No primeiro ano,
O período mínimo será de 1 semana, no segundo de 2 semanas e no terceiro ano de 1 mês. Sendo que, enfim, cada caso é um caso e acordámos também pela existência de alguma flexibilidade na modalidade de concretização. Desde logo, no quê? Ou seja, o que é esta experiência? Esta experiência pode ser uma de várias coisas. Pode ser uma experiência de imersão empresarial, como se fossem várias visitas só para conhecer o contexto em que a empresa opera. Pode ser um estágio curricular, e no caso do terceiro ano, em cursos em que exista estágio curricular, esse vai ser o caminho, ou seja, propor que o estágio curricular se realize na empresa, desde que tal seja aprovado pela coordenação de curso, naturalmente, porque os estágios têm que estar sempre enquadrados no currículo do curso em causa. Pode ser um projeto de fim de curso, nos cursos em que existam projetos integrados no plano curricular. Pode ser também um estágio de verão ou ainda outro modelo, desde que seja acordado entre o estudante, a empresa e o coordenador de curso, que tem aqui um papel fundamental. Depois, relativamente ao timing, também há aqui a ideia de introduzir alguma flexibilidade, ou seja, aquele tempo mínimo que eu referi anteriormente poderá ser um tempo seguido ou, mediante comum interesse entre o estudante e a empresa, um tempo interpolado. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, se estivermos a falar numa semana, podemos falar em 5 dias, mas interpolado ao longo de um semestre, de forma combinada e articulada entre o estudante e a empresa. Isto para não criar perturbação nem à empresa na sua atividade corrente, nem ao estudante na sua atividade de frequência das aulas, naturalmente. E deverá ser encaixado, portanto, este tempo de interação deverá ser encaixado ou nas férias ou nas interrupções letivas do estudante, por exemplo, na interrupção que normalmente os estudantes têm entre o primeiro e o segundo semestre, ou na interrupção das férias da Páscoa e por aí. Onde é que se realiza esta experiência? Também temos aqui um elemento de flexibilidade, novamente. Portanto, poderá ser sempre na empresa, todo o tempo. Poderá ocorrer parte na empresa ou parte na escola do estudante em articulação com a empresa, ou até poderá haver uma parte de interação à distância, utilizando meios como este que estamos a utilizar agora, ou, eventualmente, um outro caso poderá, como neste exemplo que eu tenho aqui, uma experiência que pode passar por uma interação com a empresa, com o estudante, naturalmente, num dos nossos laboratórios ou centros de investigação. Também aqui abrindo as nossas portas às pessoas de contacto na empresa e, de certo modo, trazendo os nossos estudantes mais de perto para este contexto de investigação. Como é que isto se formaliza? Primeiro, referir que estes requisitos são aplicáveis para cada bolsa que o estudante recebe, isto é, um estudante pode receber bolsa no primeiro ano, pode voltar a receber no segundo e no terceiro, e em cada uma destas tem que cumprir com este requisito da experiência empresarial. Esta experiência terá um programa de trabalho que é proposto pela empresa e depois articulado através do ponto de contacto na empresa que acompanhará as atividades do estudante nesse período fica sujeita, a atribuição da bolsa fica, como disse anteriormente, condicionada à aceitação por parte do estudante. E isso faz-se através da assinatura de uma carta de compromisso que prevê todas as condições, incluindo a realização da experiência empresarial. E, portanto, só mediante a assinatura da carta de compromisso é que o estudante, de facto, aceita a bolsa. Caso por algum motivo não aceite, no fundo, na nossa seriação, passamos ao estudante seguinte que esteja disposto a aceitar a bolsa com estas condições. Por outro lado, também é importante salientar isto, a experiência empresarial será reconhecida através do suplemento ao diploma. E, para tal, o estudante terá que elaborar um breve relatório, uma coisa simples, só que exprima aquilo que conseguiu fazer e aprender na empresa e que seja dado conhecimento ao coordenador de curso e também à pessoa de contacto da empresa. Isto para nós também é importante depois termos conhecimento destes relatórios para anualmente fazer a avaliação de como tem corrido esta experiência. Próximos passos. E o que propomos agora às empresas, e espero que tenhamos empresas a assistir também,
é que possam manifestar o interesse em aderir a uma destas 3 modalidades que referi anteriormente, ou a modalidade dos mestrados, do labeling ou das bolsas para licenciatura, nestas novas condições, até dia 20 de dezembro, através de um formulário online que será divulgado em breve, quer diretamente da nossa parte, quer através da NERLEI e da Cefamol. Depois deste período de manifestação de interesse, anunciaremos o conjunto total de bolsas angariado pelas empresas aderentes por anos letivos e por curso na primeira semana de janeiro de 2021. É importante conseguirmos cumprir este timing, porque isto acabará também por estimular o sucesso dos estudantes que vão entrar em plena época de avaliações, precisamente em janeiro e fevereiro de 2021. Portanto, ao saberem, um estudante do curso de Engenharia Mecânica, por exemplo, ao saber que existe um pool de bolsas disponíveis para 10 estudantes daquele curso, irá ter, esperamos nós, uma motivação adicional para se preparar e ter bons resultados na época de avaliações que se avizinha. Depois faremos o apuramento dos estudantes beneficiários das bolsas, imediatamente a seguir ao fim da época de avaliação do primeiro semestre, que será no final de fevereiro, e prosseguiremos com a assinatura das cartas de compromisso em março de 2021. E a partir deste momento é muito importante o acompanhamento próximo dos coordenadores de curso, junto dos estudantes que assinaram estas cartas de compromisso, para começarmos a receber as propostas de programas de trabalho da parte das empresas, no sentido de concretizar a tal experiência empresarial. E, resumidamente, era isto que eu gostaria de apresentar. Agradeço a vossa atenção e fico agora, eu e todos os que estamos ligados, de algum modo, a este programa, disponível para as perguntas que possam vir de quem nos está a assistir. Muito obrigada, uma vez mais, pela atenção. Eu penso que agora ficam disponíveis as perguntas. Verifiquei agora que já temos connosco o João Faustino. Mesmo enquanto o público pensa em perguntas, provavelmente era a altura de lhe passar a palavra e a plataforma, se for possível, para que faça a sua intervenção. Felizmente já conseguimos resolver o problema que tínhamos inicialmente. Tens que parar de partilhar. Tenho que parar de partilhar, ok. Falta o som, falta o som. Boa tarde a todos. Desculpem não ter entrado logo no início deste encontro, mas às vezes as tecnologias também nos pregam partidas e, como tal, queremos que tudo corra bem, mas à última da hora existe sempre qualquer coisa que falha. Bom, o que é que eu gostaria de dizer? Gostaria de recordar que foi há 7 anos, precisamente, que a NERLEI, a Cefamol e o Politécnico que acharam por bem criar esta parceria, o encontro, o IPL Indústria, e logo de início fomos muito claros naquilo que queríamos. Aquilo que nós queríamos e tinha como principal objetivo era a aproximação das empresas à academia, reforçando a interação entre as realidades do saber fazer e do conhecimento. Ou seja, nós gostaríamos e porque tínhamos necessidade de aprofundar o conhecimento entre as empresas e também com a ajuda da ciência, portanto, do IPL, poder aprofundar esse conhecimento. E, em conjunto, poder darmos continuidade a um conjunto de intenções que tínhamos, que era da cooperação que gostaríamos que os estudantes tivessem com as empresas, ou seja, os estudantes, quando estão, digamos, no seu curso normal, muitas vezes não têm aquele contacto com as empresas, e esse contacto passaria por fazer visitas mais assíduas às empresas, poderem fazer estágios durante o ano letivo, poder haver projetos e parcerias com as empresas e com os próprios estudantes,
os próprios professores, docentes, tivessem a possibilidade de ir às empresas para adquirir conhecimento, para depois disseminar esse conhecimento nas aulas, os empresários em conjunto com os docentes definirem ações para projetos conjuntos, ou seja, havia aqui um conjunto de mais-valias que poderiam ser aproveitadas quer pelas empresas, quer pelo IPL e quer pelos estudantes. Com isto, de recordar também que as empresas pagariam a propina do aluno, representando isto também uma responsabilidade social, já que se iriam substituir aos alunos no pagamento dessas propinas, aliviando economicamente o esforço exercido pelos seus pais. Ao fim destes anos, e portanto estamos no 8º encontro, aquilo que nós temos de fazer é um balanço positivo, que tem potenciado o desenvolvimento das atividades, quer a nível escolar, quer a nível empresarial. Os estudantes que têm feito os seus estágios nas empresas, eu vi com atenção os relatórios e as perguntas que eles responderam. É evidente que nem todos, se calhar, conseguiram ter ou conseguiram os objetivos que tinham se idealizado, mas pronto, temos de ir corrigindo alguma coisa que tenha corrido menos bem. É sempre bom as empresas definirem um trabalho específico para o estudante, elaborando um plano de atividade semanal em que o próprio estudante vai interagindo com esse plano. E aqui, se calhar, poderíamos rever alguma alteração nesta coordenação. De referir que os estudantes muitas vezes chegam à empresa e, quando chegam às empresas, aquilo que eles conseguem ver ou têm a possibilidade de ver aquilo que nós vimos porque andamos envolvidos no dia-a-dia. E um desafio que eu coloco sempre a todos os estudantes que vêm aqui fazer estágios é o seguinte: tu todas as semanas tens de apresentar qualquer coisa que, na tua opinião, vejas que possamos alterar. Portanto, vê qualquer coisa, interno, externo, o que é que nós poderíamos alterar, na tua opinião. E a tua proposta poderá ser avaliada e poderá ser avaliada, não. É com certeza avaliada e poderá ter um seguimento de uma concretização. E, por experiência própria, posso dizer que, ao longo destes anos, todos os estudantes que passaram pela empresa e que deram os seus aporos relativamente a mudanças, muitas delas foram implementadas na própria empresa, porque, como dizia, nós andamos envolvidos no dia-a-dia e muitas vezes aquelas opiniões que nós pensamos que possam ser de menor importância tornam-se de grande importância e com uma mais-valia para todos. Depois de referir que hoje em dia as indústrias têm desafios muito grandes pela frente. Já o tinham antes da pandemia e continuam a tê-los agora neste momento. As indústrias têm de se desenvolver, têm pela frente uma indústria 4.0, têm pela frente uma globalização que não para de crescer, têm pela frente todo um conjunto de indicadores que nos obriga a fazer mais, melhor em menos tempo. Então, com o conhecimento que esses estudantes e os docentes possam trazer às empresas, será uma mais-valia que as empresas poderão recorrer e poderão implementar com o objetivo de implementar dentro da sua organização, no sentido de se tornarem mais competitivas e mais assertivas nos produtos que fazem para os clientes. Foi dito aqui que o ano passado tivemos 53 bolsas patrocinadas por 39 empresas. No primeiro ano foram 7 bolsas patrocinadas por 5 empresas. Quer dizer que ao longo destes anos houve um desenvolvimento muito importante, muito profícuo, quer para as empresas, quer para o IPL, quer para os estudantes. Esperamos que continue. Esperamos que isto não tenha um momento de inversão, antes pelo contrário, que tenha um momento de continuidade, que será bom para todos os envolvidos. Era só isto, agradecer
e penso que estamos todos de parabéns, IPL, Cefamol, Nerlei, estudantes, docentes, etc. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada também pelas palavras que nos dirigiu. Eu tenho apenas ainda uma pergunta, no fundo, no sentido de saber se é ou não possível saber no início de cada ano letivo quantos estudantes serão apoiados ou quantas empresas integrarão o programa. De facto, este ano não foi possível, porque nós, enfim, fruto das circunstâncias, conscientemente não abordámos as empresas mais cedo e, portanto, queríamos também ver qual é que era a evolução económica. Não quer dizer que agora esteja melhor do que há 3 ou 4 meses atrás, não, infelizmente não podemos dizer isso, mas tivemos aqui um período de reflexão entre o Politécnico, a Nerlei e a Cefamol para ver como iríamos, no fundo, concretizar este programa este ano, e resultou neste modelo que apresentámos há pouco, mas a ideia é que nos próximos anos letivos voltemos ao nosso calendário habitual, ou seja, tenhamos no final do ano letivo, junho, julho, a apresentação do número de bolsas e do número de empresas que irá participar no programa para o ano seguinte. Portanto, consigamos antecipar algo que não foi possível fazer este ano e de forma consciente deixámos arrastar um bocadinho, perdoem-me a expressão, este processo, mas é um ano excepcional. Portanto, pretendemos nos próximos anos tenhamos um calendário mais antecipado. Tenho aqui uma outra questão, vou ler rapidamente. É uma questão da Bowling House, que é uma empresa que nos tem apoiado nas bolsas, que tem apoiado alunos do curso de Engenharia Eletrotécnica e Computadores, mas o curso tem 2 ramos. Nem sempre o estudante segue, digamos, o ramo que tem maior aplicação na realidade da Bowling House. Bem, aqui eu penso que a questão da carta de compromisso acaba por resolver um bocadinho essa situação. Por um lado, a carta de compromisso para, no fundo, alinhar o interesse do estudante com a empresa, e isso tem que ficar claro. Portanto, tem que haver um programa claro da experiência empresarial e que seja também, que haja aqui honestidade, digamos, e acreditamos que existe sempre da parte do estudante ao aceitar a bolsa daquela empresa, naquela área, que depois, no fundo, tenha um interesse em seguir aquele ramo. Por outro lado, agora a bolsa deixa de ser apenas para o primeiro ano. Pode ser para o primeiro, mas também pode ser para o segundo ou para o terceiro, com valores diferentes, como referimos anteriormente. Portanto, esta é uma situação que esperamos não volte a ocorrer neste novo cenário. Nos agradecemos porque é um dos casos que sabemos que acontecia por vezes nestas bolsas. Não sei se temos mais questões, parece-me que não. Não havendo, dos nossos parceiros, não sei se existe mais alguma dúvida. Se não houver, vou ver novamente aqui no painel de perguntas e respostas. Agradeço muito a vossa participação e não sei se pretendem que passe a palavra para fecharem a sessão. Posso passar, por exemplo, para o Rui Pedrosa, Presidente do Politécnico, para encerrar. Não combinamos esta parte. Não, a ideia até seria que o João Faustino encerrasse a sessão e, portanto, a única coisa que vou dizer é que subscrevo integralmente a mensagem que o João Faustino aqui deixou e, portanto, faço das palavras dele as minhas e deste compromisso de colocar o ensino superior e a ciência de mãos dadas com as empresas da região. Temos mais uma pergunta, eu peço desculpa, apercebi-me agora, que tem a ver com as escolas secundárias, continuam a ser distinguidas e são distinguidas de acordo com o desempenho dos estudantes no primeiro ano.
Ou seja, não é de acordo com a sua nota de entrada, mas sim com o seu desempenho no primeiro semestre do primeiro ano. Portanto, os alunos que vêm bem preparados das escolas secundárias, com certeza que depois também terão, e esperamos que sim, que esse sucesso se reflita depois no seu percurso académico e concretamente ao fim do primeiro semestre. Mas continuaremos com esta dinâmica de reconhecer as escolas secundárias. E agora sim, penso que é só. Há mais uma questão. Se quiseres aproveitar, se estamos dentro do tempo. Portanto, se quiseres falar desta questão, é uma sugestão mais do que divulgar os trabalhos realizados no contexto através de um póster ou outra forma. Ok. Vamos ter em conta, agradecemos. Penso que será do nosso colega João Fonseca Pereira, pelo menos pelo que está aqui no painel. É uma boa sugestão, obrigada também por participar nesta sessão e teremos em conta, de algum modo, no final, fazer uma publicação, de algum modo, temos que pensar bem como, dos trabalhos que foram realizados neste contexto. Posso só dar mais uma chega? Claro. Então, é assim, é evidente que a Cefamol tinha desde alguns anos, ou tem desde alguns anos, um problema característico que era de falta de pessoas, falta de jovens, principalmente face à evolução que a indústria estava a ter ao longo dos últimos anos. Então, nós tentávamos captar jovens em todos os lados. Inclusivamente, tínhamos um programa de cooperação com Cabo Verde, para trazer alunos de Cabo Verde para os municípios, para os poder treinarem, para poder estudar, treinar, e depois, aqueles que assim o desejassem, poderem ficar a trabalhar na indústria. Este efeito pandémico veio inverter um pouco aquilo que era uma projeção que se previa que continuasse por muitos e bons anos. No entanto, este efeito pandémico, não nos podemos esquecer que não deixa de trazer a responsabilidade das empresas continuarem a ter conhecimento. E esse conhecimento é e terá de ser cada vez maior. Porquê? Porque existindo uma diminuição no volume de trabalho a nível geral, principalmente na Europa, e tendo nós concorrentes de outros mercados a fazerem-nos uma grande pressão relativamente aos preços que praticamos, as empresas só têm possibilidade de poder conseguir competir com essas empresas através da competitividade, através da standardização, através da flexibilização dos equipamentos e dos meios. Portanto, para nós conseguirmos isto, temos de ter pessoas com conhecimento, pessoas com saber académico, que depois, associado ao conhecimento que existe na empresa, possamos combater e exigir que esse conhecimento seja profícuo no desenvolvimento da nossa competitividade. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que os estudantes vão ter sempre uma palavra muito importante no seio das nossas empresas. E o facto de agora estarmos a atravessar um momento menos bom, não quer dizer que de repente, de um momento para o outro, as coisas que se possam inverter, e nessa altura seremos, com certeza, espero eu, poucos para desenvolver aquilo que possa advir num futuro que não sabemos quando é que será. Era só isto, muito obrigado. Obrigado. Acho que agora